O tema de hoje é a guerra entre o espírito e a carne. Continuando a mensagem que começamos ontem, nós falamos sobre uma guerra que existe dentro de nós. Uma guerra que foi gerada a partir da queda de Adão. Quando Adão ali, ele peca, ele cai e ele perde ali a comunhão com Deus, o seu espírito para com Deus está morto. Ele perde a comunhão, a intimidade com Deus, ele começa agora a viver seguindo os desejos do seu corpo. E a sua alma, agora de forma degenerada, ela começa a satisfazer todos os desejos pecaminosos que o seu corpo exige. Todo sentimento ruim, pensamento ruim começa a vir nele. Mas graças a Deus pela sua misericórdia, que aprove a ele nos salvar. E o Senhor Jesus vai dizer isso lá no Evangelho de João, lá no capítulo 3, a partir do versículo 3, vai dizer assim: A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Quem nasceu de maneira natural, como todo ser humano nasce, ele é natural, uma pessoa natural. O que nasce da carne é carne. O que nasce de um ser humano é um ser humano. Mas aquilo que vai nascer de Deus, aquilo que vai nascer do Espírito de Deus é o Espírito. Que Espírito? O espírito do homem que perdeu a comunhão com Deus e que está dentro do homem morto. Então, o que o Senhor está dizendo? É necessário que haja um novo nascimento. Ou seja, aquele espírito humano, o espírito do homem, que perdeu a comunhão com Deus por causa de Adão, ele precisa ser ressuscitado, ele precisa ser regenerado para voltar a ter comunhão com Deus. E assim Deus comece agora a influenciar a vida do homem. E é isso que nós vemos. Olha o que diz lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 1 vai dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas como assim deu vida? Não é que o ser humano estava ali morto, como fosse um zumbi. Não. Está dizendo que o espírito do homem, dentro do homem, estava morto. Mas quando nós cremos em Jesus, o espírito do homem que estava morto, agora ele é ressuscitado. Ele passa agora a ter comunhão novamente com Deus. Ele passa a ter contato de novo com Deus. Então, outrora nós estávamos mortos por causa dos nossos delitos e pecados. Mas quando o Espírito Santo entra em nós, nós passamos agora a ter vida. A vida de Deus dentro de nós. Na sua primeira carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 23, vai dizer assim: Pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que o texto está dizendo? Que o nosso espírito foi regenerado quando nós cremos na palavra de Deus, nós confiamos naquilo que as Escrituras ensinam, nós cremos em Jesus como Filho de Deus, o nosso espírito ali foi regenerado, ele voltou a ter vida. E agora ele passa a ter vida e uma vida com Deus, uma comunhão com Deus. Olha o que a palavra vai dizer lá em Romanos, no capítulo 8, Romanos, capítulo 8, lá no versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. O texto está dizendo que o Espírito Santo agora, o Espírito de Deus, ele habita em nós. Habita onde? Ele habita dentro do Espírito do homem. O Espírito Santo habita dentro do Espírito do homem. E é o Espírito Santo que, se nós o permitirmos, vai nos transformar de glória em glória, à imagem e à semelhança do Senhor Jesus. É aqui que começa a guerra. Porque quando o Espírito do homem é ressuscitado, o Espírito do homem ressuscitado, o Espírito Santo vem morar em nós, agora, dentro de nós, há um desejo de agradar a Deus, um desejo de viver em retidão, um desejo de fazer a vontade de Deus. Mas na nossa carne, no nosso corpo, na nossa alma, que vivemos segundo a natureza desse mundo, nós vamos seguir os cursos desse mundo, o desejo da carne. Então a nossa carne quer fazer aquilo que é errado.
mas o espírito nosso espírito influenciado pelo Espírito Santo, que é que nós vamos fazer a vontade de Deus. Olha o que diz lá em Gálatas no capítulo 5. Gálatas no capítulo 5, lá no versículo 16, que vai dizer assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência ou cobiça da carne. Porque a carne milita ou combate contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O texto está dizendo que agora nós temos dentro de nós uma guerra. Por quê? Antes, quando eu não tinha nascido de novo, tudo que tem no mundo era normal. As coisas erradas no mundo era natural. Prostituir, adulterar, fazer todas as coisas, bebedeira, glutonaria, tudo era coisa normal e natural. Mas a partir do momento que o Espírito Santo ressuscita o meu espírito, ele vem morar em mim, agora dentro de mim tem um desejo de fazer a vontade de Deus. E eu começo a ver essas coisas como erradas. E dentro de mim começa essa guerra. E você precisa escolher quem vai vencer essa guerra. Você precisa escolher quem vai vencer essa batalha. E quem vai vencer a batalha? Aquele que você mais alimentar. Se você alimentar o seu espírito, comendo da palavra de Deus, tendo comunhão com Deus, seu espírito vai ser fortalecido e você vai vencer a sua carne. Mas se você alimentar os desejos da sua carne, os desejos pecaminosos da sua carne, a sua carne vai vencer a vontade de Deus e você vai viver segundo a carne. Então há uma guerra dentro de você, querido. E é você que escolhe se você vai vencer pelo Espírito ou se você vai viver pela carne. Que você escolha viver pelo Espírito, porque há bênção e recompensa para aquele que anda pelo Espírito. Eu quero nesse momento orar por você e pela sua família. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos meu irmão e minha irmã. Eu quero clamar em favor da vida deles, da casa deles. Se algum deles, Pai, que ainda não te recebeu, que ainda não creu em ti, Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, que eles creiam, que eles iam se converter a ti, para que o espírito dele que está morto venha a ser ressuscitado, venha a ser regenerado, e eles passem a ter comunhão contigo. E eu te peço, Espírito Santo, essa comunhão com o Senhor é maravilhosa, dentro de nós. Eu te peço, venha nesse momento dentro de cada um dos meus irmãos que está me ouvindo. Gere dentro deles um desejo, uma vontade tremenda de ser guiado por ti, Espírito Santo, de viver andando pelo Espírito e não pela carne, de satisfazer a vontade do teu Espírito, Pai, e não a vontade da própria carne. Porque a carne vai nos levar a estar fora do teu reino, mas o Espírito vai nos levar a reinar contigo. Eu oro por essa casa e por essa família, eu clamo o teu milagre para essa vida, eu clamo o teu milagre por essa família, que haja salvação, que haja restauração, que haja comunhão com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos.